Porque falta pouco mais de um mês para o pleito. Neste domingo, mais um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e, mais uma vez, a discussão foi marcada por direitos de resposta, troca de acusações e muitas ofensas entre os concorrentes. Ao todo, foram 21 pedidos de resposta, de direitos de resposta, sendo que 8 foram aceitos. Os 5 candidatos mais bem posicionados participaram do debate da TV Gazeta. Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Pablo Marçal, do PRTB, o Ricardo Nunes, do MDB e Tabata Amaral, do PSB. Na maior parte do programa, esses pedidos de direito de resposta foram feitos em razão das trocas de apelidos entre os candidatos. A parte das propostas ficou só na parte final, último módulo do debate que foi realizado pela emissora paulista. Enfim, você, Cristiano Beraldo, vou começar com você. Eu fico imaginando um paulistano que tenha viajado, esteve fora durante um bom tempo, e ele chegou ontem e falou, bom, eu não estou sabendo de nada, eu vou assistir esse debate, quero escutar as propostas dos candidatos. Enfim, não conseguiu saber absolutamente nada desses candidatos, o que eles pensam, o que eles propõem para a cidade de São Paulo. Sempre tem aquela avaliação, nossa, quem foi que ganhou e quem perdeu nesse debate? Certamente a gente pode afirmar, quem perdeu foi o eleitor, foi o telespectador, né, Beraldo? Neto, a gente vive num país presidido por um governo que também não apresentou plano de governo. Então, essa história de debater propostas parece que está caindo em desuso no Brasil. E o que aconteceu, o que a gente viu ontem, foi um reforço do despreparo de candidatos tradicionais, candidatos que foram colocados ali na disputa por caciques políticos muito inteligentes, habilidosos, que conhecem todos os meandros da política e viram, tanto à direita quanto ao centro, não vou nem dizer, e à esquerda, viram que iam conseguir trazer o eleitorado com os seus candidatos obsoletos. Só que esqueceram de combinar com um outsider completamente inexperiente do ponto de vista político, que chegou com uma tecnologia de comunicação desconhecida desses caciques políticos e está funcionando como uma bomba atômica nessas eleições. Pablo Marçal, ele tem uma técnica de comunicação, esse é o grande ativo dele. E as pessoas se identificam com ele não por um raciocínio lógico. Há uma conexão emocional com Pablo Marçal, porque ele conseguiu trazer para si a imagem do candidato que irá vencer Guilherme Boulos, que sempre foi pintado como a grande ameaça, porque ele suporta ou apoia a invasão de propriedade privada e tal, e ele ficou com essa imagem muito pesada para a esquerda. Só que o PT acreditou que o apoio do presidente Lula seria suficiente para elegê-lo. Da mesma forma que vários partidos do Centrão acharam que o próprio Ricardo Nunes, o prefeito, com a sua máquina, iria conseguir se reeleger. O mesmo pensamento que os partidos tiveram com o Geraldo Alckmin em 2018. É claro que Ricardo Nunes não sofrerá a humilhação que Alckmin sofreu ao sair daquelas eleições com 3% dos votos, apesar de ter o maior orçamento e o maior tempo de TV. Porque Ricardo Nunes tem a máquina da prefeitura. Só que enquanto eles quiserem despertar razão no eleitorado contra Pablo Marçal, ele vai continuar nadando de braçada. Não se conseguirá, com esse tipo de método, quebrar essa corrente. Ali, você só vai conseguir mudar esse cenário com um efeito também emocional que sirva contra o Pablo Marçal. Só que aí tem um outro desafio, que é justamente a alternativa. Qual é o candidato que se apresenta hoje como uma alternativa à direita para vencer Guilherme Boulos, que não seja parte desse sistema aí já que o eleitorado está cansado? Esse é o problema dessas eleições e eu não vejo esse cenário de crescimento de Marçal se alterar aí no futuro próximo.
Novas pesquisas serão divulgadas mais para o final da semana. Vamos tentar saber se houve impacto do início da propaganda eleitoral no rádio e na TV e também desses debates e sabatinas que estão sendo realizados. Você, Luiz Felipe Dávila, o que achou do debate? O que é preciso considerar? Eu vi muitos comentários negativos em relação ao conteúdo que foi apresentado pelos candidatos e também a postura, né? Eu percebi que muitos foram preparados para tentar responder no mesmo tom para Pablo Marçal e adotaram essa estratégia de um apelido aqui, um xingamento ali, uma cutucada, uma alfinetada, enfim. No final das contas, proposta que é bom nada, né, Dávila? É verdade, Caniato. Quando acabou o debate, eu falei assim: coitado de nós paulistanos. Nós paulistanos estamos perdidos, porque esse aqui é a demonstração dos candidatos que temos à prefeitura da maior cidade do Brasil. Imagina o que está acontecendo em outros lugares do país. É uma vergonha. Eu nunca vi uma eleição municipal tão vergonhosa como a que nós temos hoje em São Paulo. Não há uma única proposta, é bate-boca, é ofensa. Mas e os problemas que a gente tem que resolver na cidade de São Paulo, que são imensos? Nada, não se fala. E essa história de sempre, como o Beraldo diz hoje, né, essa política de só tocar emoção, esse é o problema. A coisa de emoção, nós temos que resolver as questões com razão e com emoção. Agora, só ficar na emoção, no xingamento, é algo que empobrece o debate, desgasta a democracia. Quem olha para um debate quando fala assim, Brasil, não precisa de democracia, isso aí é democracia, essa palhaçada. Isso aumenta uma atitude antiliberal. Isso aumenta uma atitude de que, na verdade, democracia, isso aí só vai eleger tipo de... que nem antigamente tinha rinoceronte, macaco-tião. É esse tipo de gente que a gente está falando que está tendo uma eleição em São Paulo. É lamentável o que vem acontecendo. Eu acho que devia chegar uma hora agora a gente acabar com os debates. Por que tem debate? Todo debate que tem até acontece essa baixaria, por que serve o debate? Isso não vai ajudar a esclarecer o eleitor. É melhor não ter debate, porque isso denigra a imagem da democracia, da eleição, do respeito ao eleitor. É uma vergonha o que está acontecendo. Então é melhor acabar com o debate, porque nós já tivemos 3, 4 debates e continua no mesmo tom, não mudou nada. E não importa se é emissora grande ou pequena, se é rede social, se é TV aberta. Então não tem condição, é melhor acabar, porque desse jeito é só ponto contrário, ponto negativo para democracia e para valorização do voto. Nós deveríamos estar aqui pensando em alguém, quem é que nós vamos honrar o nosso voto com? Para aquela pessoa. É isso que a gente tem que estar pensando. Do jeito que está, pelo amor de Deus, coitado do paulistano. Você, Mota, não sei se teve oportunidade de assistir ao debate, ou pelo menos algumas partes, alguns cortes, enfim. Foi um debate marcado justamente pelos ataques, os xingamentos, as ironias. Em dado momento, um candidato chegou a sair do púlpito, foi até o púlpito do adversário, o pessoal pensou, meu Deus, vai sair uma briga, vão sair na mão, na porrada, mas não. A mediadora conseguiu conversar com o candidato que voltou para o seu púlpito, mas foi tenso o negócio, viu, Mota? Eu não vi, Caniato, não vi, mas eu acho que eu consigo imaginar exatamente como foi. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma novidade no que está acontecendo. A única novidade é que um dos participantes desse reality show aí é um fenômeno. Essa é a única novidade. Desde que eu me entendo por gente, e olha, eu me entendo por gente já tem bastante tempo, eu nunca vi um debate entre candidatos onde se discutissem ideias, projetos. Eu nunca vi isso. Talvez em alguma galáxia distante isso exista. Porque mesmo nos Estados Unidos, o que a gente está vendo agora na campanha eleitoral lá é troca de ofensas, agressões verbais, colocação de apelidos, memes nas redes sociais. Eu acho que nós que defendemos a democracia temos na nossa cabeça uma imagem idealizada desse confronto dos políticos, né? Então imaginem, os melhores homens e mulheres da nossa sociedade se apresentam, cada um conta das suas ideias, os seus projetos,
Aí os eleitores anotam tudo, recebem umas apostilas, vão para casa, ficam aí 15 dias estudando aquele material todo e aí concluem, vou votar nesse aqui, porque é o melhor para mim. Isso, até onde eu sei, não existe em lugar nenhum. A competição eleitoral é uma disputa por quem tem a melhor frase, por quem tem a melhor aparência, por quem criou alguma característica especial que captura a imagem das pessoas. Eventualmente, em casos raros, essas coisas acontecem de estar realmente num candidato que é o mais preparado, que tem boas ideias. Mas isso, eu não sei vocês, mas na minha experiência como eleitor, tem sido sempre a exceção, nunca a regra. Eu acho que se a gente está com um modelo que não funciona, talvez esteja na hora de mudar algumas coisas. Eu já vou aproveitar para deixar as sugestões aqui. Tá? Primeiro, candidatura independente. Qualquer cidadão deveria ter o direito de se candidatar. Tá? Então vamos supor que eu quero agora me candidatar a prefeito de São Paulo. Não que eu acho que eu estou à altura da missão, mas eu quero. Não pode, mano. Não posso por quê? Bom, primeiro, já passou o prazo da filiação. Tem prazo lá para tudo. Por quê? Por que não pode agora uma pessoa olhando isso aí, uma pessoa inteligente, competente, dizer, não, já que esses candidatos são todos ruins, eu vou entrar. Não pode. Segundo, Mota, você não mora em São Paulo. Você tem que ter domicílio eleitoral em São Paulo. Por quê? O que eu ter domicílio em São Paulo, em que isso me qualifica mais do que alguém que está morando? Terceiro, eu preciso de um partido, eu preciso estar filiado num partido e preciso da bênção do presidente do partido. Ou seja, é praticamente impossível para um cidadão normal ser candidato a qualquer coisa nesse país. Isso, meus amigos, é o que explica o que vocês estão vendo nessa aqui do meu lado, né? Do lado de cá. Do outro lado aqui. Ó. A explicação disso aí é isso. Vocês estão assistindo um espetáculo com atores altamente selecionados para desempenhar exatamente isso que a gente está vendo. Se é para a gente mudar isso aí, a gente tem que mudar as regras que controlam a escolha das pessoas que vão chegar nesses debates. Pois é, agora, Beraldo, eu fico vendo os candidatos escalando tanto as tensões e eu fico já pensando e projetando o segundo turno, né? Possivelmente ninguém vai apoiar ninguém no segundo turno, que não vai ter mais clima. Todo mundo se odeia, não vai ter a menor condição. Todo mundo assiste a esses debates, lá na frente vai ficar até estranho, né? Um que xingou o outro, agora abraçado, falando, não votem nele. Não, impossível. Mas, enfim, o Dávila trouxe a reflexão e, claro, a percepção dele dizendo, coitado de nós paulistanos. Mas o que cabe ao paulistano em um momento como esse, Beraldo, em que é difícil você garimpar, selecionar quais são as melhores ideias, enfim, você consegue extrair muito pouco de um debate, também a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, é sempre aquela coisa, é um mundo cor-de-rosa. O que compete ao paulistano, ao eleitor, hein, Beraldo? Neto, primeiro, essa história do segundo turno, a gente está vendo na disputa uma série de candidatos profissionais que não terão nenhum pudor em apoiar um ao outro se acharem que com este apoio levarão vantagem em caso de vitória daquele outro candidato. A política, ela vai se desenhando dessa forma. E é disso justamente que o eleitor está cansado, né? Eu, por vezes, falo aqui, né? A política está carecendo de mais testosterona, as pessoas têm que ter mais firmeza nas suas posições, né? Quando a gente olha o comportamento do Congresso diante de absurdos que acontecem no Brasil e vê a omissão de pessoas que foram eleitas com um discurso aguerrido, se propondo a atuar de maneira firme contra tudo e contra todos a favor do Brasil, a favor da sociedade brasileira, mas chegam lá, ficam quietinhos. Os absurdos acontecem, estão quietinhos. Por quê? Encontraram uma forma de ter os seus interesses atendidos.
E aí a política se torna esse ambiente em que o interesse pessoal, o cálculo da próxima eleição, o cálculo do benefício financeiro, isso é mais importante do que você se manter fiel àquilo que você disse aos eleitores que você acreditava. Então, o eleitor, primeiro ele toma um asco da política por causa disso, porque é um excesso de frustrações. E aí, quando ele encontra alguém que não só vende um sonho, eu nem acho que esse fenômeno da eleição de São Paulo se trata de vender um sonho, que alguém ache que não vai mais pegar trânsito por causa de um teleférico, ou que o prédio mais alto do mundo vai ajudar a cidade de São Paulo a ser menos caótica. Mas as pessoas veem ali alguém que está colocando para fora um tipo de sentimento que hoje o cidadão comum tem. O cidadão comum quer falar aquelas coisas para os candidatos, para os políticos, porque ele está, desculpa a expressão, mas ele está de saco cheio. Então, o que a gente precisa mudar é uma dinâmica que foi construída nesse ambiente entre a política e o eleitor para mostrar que, sim, o poder está nas mãos dos eleitores e os eleitores precisam entender como exercer esse poder em favor dele, em favor da sociedade. Não é como lembrou aqui o Dávila, não é elegendo o macaco Tião que a gente vai mudar a política, é elegendo os candidatos que são mais preparados, que têm a melhor proposta, são mais articulados. Precisamos encontrar outros Tarcísios de Freitas, mas, só para encerrar, Canhato, precisamos lembrar e responsabilizar os cacicões dos grandes partidos políticos brasileiros que rifaram dessas eleições Ricardo Salles e Kim Kataguiri, que certamente elevariam e muito o nível das discussões, debates e propostas para a cidade de São Paulo. Então, agora, contentem-se com o vexame que vocês vão passar, porque vocês são absolutamente obsoletos e não entendem mais a cabeça do eleitor. Acabou aquela época do saco de cimento, da consulta do dentista, pelo menos numa cidade como São Paulo, o eleitor quer mais. E quem souber como entregar esse algo a mais ao eleitor vai levar vantagem e muito. O Dávila vai fechar a análise sobre esse assunto, eleições municipais aqui em São Paulo. Daqui a pouco notícia quente, notícia importante sobre a Venezuela. Fecha você, Dávila. Não, essa queda da qualidade do debate é muito sério. As eleições passadas nós não tivemos isso. Mesmo a eleição do Bruno Covas com o Boulos, não foi essa baixaria de jeito nenhum. Teve discurso. Olha, esse é o ponto que eu estou dizendo, não teve isso. Eleição, por exemplo, de um prefeito que nem lá o Joinville, que é o Adriano Silva, ganhou discutindo propósito, como é que melhora a eficiência da cidade. Eu não acho que precisa ser esse telequete vale tudo e falar qualquer bobagem para ganhar like em rede social. Acho que isso é denegrir a democracia e você está entrando no jogo não para colaborar, mas para prejudicar a qualidade da escolha do eleitor. E eu concordo muito com o Beraldo, tinham ótimos nomes na União Brasil, que era o caso do Kim Kataguiri, tinha o próprio Ricardo Salles que poderia ter disputado a eleição, isso levaria o debate. Então, tem duas coisas, tem a incapacidade dos partidos escolherem bem os seus candidatos, porque se tivessem bons candidatos a gente teria uma eleição de menor nível, e segundo é isso, vale qualquer coisa para tentar sair à frente e ficar nas manchetes de jornal, mesmo que isso não traga nenhum benefício para a cidade. Isso é muito ruim para o processo democrático e só dificulta a escolha do eleitor. Certo, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações em relação às eleições aqui em São Paulo, mas também nas principais capitais do Brasil. Qualquer novidade a gente traz em primeira mão para você que acompanha a programação aqui da Jovem Pan.